iniciando o nosso bate-papo, então sejam muito bem-vindos quem for ouvir o nosso diálogo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje temos um tema muito bacana, que Deus abençoe a todos. Bom dia, Kelinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos com um bate-papo um pouquinho mais estendido, geralmente é só 1 horinha, a gente vai hoje um pouquinho mais descontraído, né? Uma coisa que já é descontraído, né? Mas a gente está numa proposta um pouquinho mais legal ainda, né? Falando sobre nossos temas, né? Dando mais mensagens, né? Estamos aí muito felizes com o resultado desse trabalho espiritual que a gente já vem desenvolvendo, e a gente está muito feliz, né, pelos livros já colocados no canal, pelas mensagens, pelos nossos bate-papos, sempre esclarecendo, né, acerca dos trabalhos espirituais. Nós vamos cada vez mais, né, trazendo aqui as nossas considerações sobre o mundo espiritual. Com o tempo vamos fazer lives também, respondendo perguntas, né, estudos. A gente vai ver o que a espiritualidade vai nos dizendo, né, e vamos seguindo os nossos amigos que têm muito a nos trazer, muito a nos ensinar, né. Mas antes da gente continuar, vamos fazer a nossa prece e deixar o Alisson falar um pouco sobre o tema de hoje. Claro, então vamos iniciar com uma prece, que é sempre o nosso hábito, para poder estar bem conectado com a nossa fonte eterna e também com os trabalhadores da luz. Então, eu tenho gostado de falar para que as pessoas, no momento de fazer a oração, voltarem-se o seu olhar para o meio das sobrancelhas, né, olhando para cima, no meio das sobrancelhas, que ajuda com essa conexão. E vamos pensar na nossa luz eterna, o Pai, que nós vivemos, nos movemos, temos o nosso ser nele. Ou seja, está dentro e fora de nós. Estamos mergulhados nesse oceano cósmico de puro e infinito amor. E vamos nos deixar envolver por este amor maravilhoso do Pai. E deixar que este amor entre no nosso espírito, possa ser o alimento espiritual necessário a cada dia da nossa vida. Vamos pedir que esse Pai amor, que deu vida a todos nós, abençoe esses trabalhos, abençoe a nossa palavra, abençoe o conteúdo deste bate-papo e que estejamos alicerçados pelas forças do bem, direcionando cada palavra que formos dar aqui e que possamos trazer palavras de vida, de elucidação, de compreensão, de alegria e de amor pela nossa própria vida existencial, que é falar do Espírito. Senhor, conduz e que nós estejamos aqui com amor e por amor sempre. Que assim seja. Que assim seja. O tema da nossa bate-papo hoje, a gente agendou para falar sobre a imaginação nossa, sobre várias dimensões e sobre a metafísica. Começando quanto à situação da imaginação, as pessoas muitas vezes pensam que o que se pensa não se está criando, que fica somente na sua cabeça, né? Que é uma coisa imaterial. Então o que eu estou pensando não tem nada a ver com as minhas ações, com as minhas palavras, mas muito pelo contrário, a imaginação é mais palpável do que se imagina. Tanto que no plano espiritual, a nossa imaginação cria formas, né? Formatos. Então, dependendo da qualidade dos pensamentos que a gente tem, a gente pode estar criando criações mentais positivas ou negativas. Quem não pensa muito bem, com pensamentos rancorosos, odiosos, maliciosos, né? Ou com pensamentos sexuais quanto a outras pessoas, estão criando ao redor de si criações mentais muito perniciosas, malignas. Inclusive muitos insetos,
sujeiras astrais, larvas, tudo originado do próprio pensamento. E muitas pessoas também criam ao redor de si mesmas um morbo fluido, denso e grotesco que as entidades conseguem ver quando a pessoa está cheia, envolvida, né, com esses formas, pensamento ao redor de si, pela qualidade do que se pensa. Então, para que a gente tenha um pouco da introdução aí sobre o pensamento, a necessidade de a gente ter uma melhor qualidade de pensar. É claro que nós aqui, como seres humanos, ainda sempre vamos desviar o nosso foco ainda e acabar pensando um monte de besteira, né? Mas o que importa para cada um que está despertando é a gente vistoriar esses pensamentos, fazer como um inventário, que você analisa o que está pensando. O inventário, digamos assim, você faz a lista de bens que você tem, a lista de dívidas, a lista de proventos, o quanto ganha, o quanto deve, suas contas, tudo isso significa um inventário. Da mesma forma, a gente pode usar isso de analogia para o pensamento, para a gente vistoriar o que pensa, o que está sentindo, né? Para que a gente saiba bem certinho o que a gente tem criado para a nossa vida, né? Se a gente está levando um rastro de luz ou destruição conosco mesmo, dependendo da qualidade do que se pensa. Kelinha, eu peguei também algumas coisas a respeito, tenho usado, eu até recomendo as pessoas para usarem, né? Dizem que a maior transformação, maior tecnologia trazida agora nesse século é a inteligência artificial. Que as pessoas que não usarem isso vai ser como as pessoas que não estavam usando o computador, por exemplo, para trabalhar. Hoje todo mundo depende do computador, né? Não é mais feito as coisas no papel, na caneta. Hoje é tudo no computador. Qualquer negócio que você cria, tudo precisa de um computador para você trabalhar. E da mesma forma usam isso como a inteligência artificial. Então, as pessoas que não usarem inteligência artificial são as pessoas que relutarem em usar o computador. Então, para qualquer tema, trabalho, estudo, a inteligência artificial tem ajudado muito as pessoas a poderem crescer, usando isso, claro, com responsabilidade. Então, eu procurei aqui, a respeito disso, pela inteligência artificial, o que o Espiritismo diz a respeito o poder da imaginação. Qual que é esse poder? E aí tem algumas respostas aqui muito interessantes para que a gente possa analisar, que fazem total sentido. Como, por exemplo, eu disse agora no início, que é a criação mental. Diz um resumo dizendo o seguinte, conto pontos chaves. A imaginação é considerada uma forma de criação mental. Os espíritos podem influenciar os pensamentos e as imaginações dos encarnados. E por sua vez, os encarnados podem usar sua imaginação para moldar suas experiências e realidades. Então é interessante aqui que, além do que eu falei, que a gente molda nossa realidade através do pensar, que cria inclusive, né, a qualidade de formas, pensamento, que estão ao redor de nós, a gente pode ser inclusive influenciado, né, para criar o tipo de pensamento que outra mente pode estar influenciando para que a gente crie, né? Então, não fala aqui, pode ser tanto espíritos que querem auxiliar, como espíritos que querem prejudicar. Se a gente der ouvido, né, ou estiver numa frequência onde esteja acessível a um irmão que queira prejudicar e trazer, né, influências ruins, digamos assim, para nós, a gente pode dar ouvidos a esses pensamentos e começar a acumular eles dentro de nós e causar o dano que eles estão querendo que seja causado, né, pela influência. Ou então, dando ouvido aos bons espíritos que sempre dão bons conselhos para que a gente tenha melhor qualidade de vida, mais felicidade, mais alegria, melhores hábitos. Então tudo depende de como a gente está escolhendo e vibrando também. Se eu escolho bem pensar, bons espíritos estarão em consonância comigo. Se eu escolho mal pensar, certamente espíritos que estão na mesma faixa de vibração
que nós irão, né, aproximar-se e influenciar de alguma forma maligna, né, ou maldosa, ou na mesma faixa que estamos vibrando. Então também há essa responsabilidade, que além de eu estar ali criando para mim mesmo, eu posso estar sendo influenciado, né? Além disso, também é interessante pensar que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta o Kardec quantos, mais ou menos, eu não recordo exatamente como é a pergunta, mas o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. E aí ele diz, o espírito diz que tanto que eles nos dirigem. Então, dependendo de como nós estamos pensando, quem vai nos dirigir é exatamente pelo nível de pensamento que estamos ali, né, conectados. Que é muito interessante de se raciocinar que, dependendo do que eu penso, eu estou atraindo o tipo de entidade condizente com o pensamento. E aqui a gente pode abrir um leque de situações, como por exemplo a força da imaginação para fazer uma oração para alguém, para o bem, a conexão mental com alguém que precisa de ajuda. Então a imaginação de você ver aquela pessoa, né, se recompondo, né, tendo saúde, recebendo uma luz espiritual, recebendo uma cura, né, isso emana uma bênção para a pessoa. Assim como a gente pode encaminhar também, da mesma forma com que pode usar a imaginação para o bem, a pessoa também pode utilizar a imaginação para o mal e mandar o que chama-se de magia negra, que é uma forma de você olhar para as pessoas de uma forma maligna, de uma forma com inveja, com ciúme, né? Então tudo depende de como a gente está usando a imaginação, esse poder magnífico que é a imaginação. E a imaginação, ela é diferente dos pensamentos em si, porque os pensamentos, a maioria deles nos chegam de forma intrusiva, ou memórias, eles já estão prontos. A imaginação é a capacidade que a gente tem de criar, né? Pode até vir através de algo pronto, mas você vai ali, você interfere e você dá a forma, né? Como diz Hermes Trismegisto, né? Tudo é mental, o todo é mental, né? Então tem essa lei, né, de criação, de imaginação. E por que a gente não leva tão a sério? Porque nos ensinaram que se é da imaginação, então é mentira, então não é verdade, né? E aí tem uma citação num dos filmes do Harry Potter ali, mas se tá na tua mente, não quer dizer que é mentira, né? Porque tem uma experiência quase morte que o Harry tem. E aí ele vê o mentor dele e pergunta: isso aqui é real? Aí o mentor diz: não é porque está na sua mente que não é real. Então a própria Bey explica que a Bey, na verdade, ela é diretora do instituto lá no mundo astral onde meu irmão está, no instituto onde ele fica, e ela explica algumas coisas, chamou eles para se reunir e explicou algumas coisas a respeito da imaginação. Até essa citação está no 3º livro que a gente fez, Acima do Céu, né, Uma Jornada Além das Colônias, e ela explica exatamente o resumo, né, dessa questão da metafísica, do mundo das ideias, porque existem muitas dimensões. A galera da teosofia, do ocultismo, fala sobre 7 planos e 7 subplanos em cada plano, mas eu acredito que tem bem mais, né? O Einstein fala sobre 12 dimensões, mas eu não gosto de dar número não, né? Eu gosto de deixar meio solto, porque o universo é muito vasto, a gente sabe quase nada, e numerar nem sempre é uma boa, né? Se a gente for tentar contar as estrelinhas, a gente se perde. Então a gente sempre fala aproximadamente, né? Tantos bilhões e por aí vai. Então essas subdimensões, né, que vão desde as mais próximas, né, as zonas umbralinas, até as mais distantes, né, elas nos atingem a imaginação, porque o cérebro, ele é muito sutil, né, ele tem bastante líquido, ele é bem um dos órgãos, né, se não o mais sutil que nós temos, que detecta, né, tudo que é sutil, enquanto a tecnologia não detecta tudo isso ainda,
nosso cérebro já chega mais longe. E é o nosso portal entre, né, nós e eles. E a gente acessa muitas dimensões, muitas mesmo. Então muitas vezes a gente vê uma coisa na nossa imaginação e a gente pensa que a gente inventou. Mas a Bey, como eu estava falando, ela fala pro meu irmão, olha, se você viu aquilo na sua mente é porque já existe em algum lugar. Ou você cria, ou você detecta. Não existe mentira. Ou você é o criador, ou você teve acesso àquela realidade. Então você não está inventando, né? Os antigos contavam histórias, né? De gigantes, contavam várias histórias que ou esses seres estão nos mundos espirituais, né? Ou foram interpretações de certas situações. Se a gente for ver os livros, né, do Marco Polo, a maneira que ele descrevia as coisas parecia muito fantasiosa, né? Ele estava descrevendo experiências reais, né? A maneira como a Bíblia, né, se expressa, como os profetas antigos, eles viam coisas muito além da compreensão deles. E eles comparavam, isso aqui é parecido com o animal, é semelhante a uma besta, é semelhante não sei o quê, porque semelhante é o mais próximo, né? Eles viam coisas que eles não conseguiam compreender porque eles acessavam, né? Se a gente vê o Apocalipse, né? O acesso que João teve aos altos conselhos espirituais. Eu estava vendo, tem seres lá parecidos com animais e tal e tal. E quando a gente vai ver no livro do Humano isso, que ele relata, né? Todas essas coisas, né? Só que de uma maneira mais explicadinha, né? Os arcturianos, né, os insetóides e tudo mais, e aí o João vê esses conselhos e fala, e daí todo mundo fala, é tudo simbólico, mas ele teve um acesso a um futuro, a uma realidade que para ele era tão distante, né, do que ele podia compreender. E aí você pega a descrição que o meu irmão deu, de um dos conselhos de Júpiter lá, você pega a descrição do João lá do Apocalipse, os primeiros capítulos ali, e você vai pegando as descrições do Nostradamus, e você diz assim, nossa, é tudo igual, só muda as palavras, né? Um explica mais, outro explica menos, mas o Mano já tinha aquela ideia, não, é uma conferência, por quê? Porque não fui eu que vi, foi o Espírito que me contou, olha, eu fui para tal lugar e tal, porque eu não tenho clareza, eu ia fazer igual o João, eu vi, não sei o que, ia ficar devaneando, por quê? Porque é tanta informação que a gente não concebe mesmo. E foi trabalhoso fazer o último livro justo por isso, porque ele contava algumas coisas, ele mostrava algumas coisas e dizia, pera, Alisson, deixa minha cabeça entender. Deixa eu ver o que cabe aqui dentro. Então a imaginação não é uma mentira, você não é mentiroso quando inventa, você é poderoso, né? Você é poderosa, poderoso, a hipnose ela cura através da imaginação. Porque todo mundo pensa, hipnose, a pessoa vai lá e tem umas técnicas que dominam a mente da pessoa e né, uma série de mitos, que o hipnólogo domina a pessoa, né, eu sou hipnóloga, eu estudei isso e nada mais, a hipnose nada mais é do que um laço de confiança, né, entre o profissional e o cliente ali, e aquele laço de confiança você vai dirigir a pessoa através do quê? Da imaginação. E a imaginação da pessoa, ao invés de acessar o consciente, vai acessar o inconsciente e coisas muito boas vão acontecer. Né? Quando a pessoa usa para o bem, porque tudo é neutro. Né? Inclusive a medicina, inclusive toda a ciência material que a gente conhece. Né? Os caras fazem bomba atômica e tudo mais. E a ciência em si é ótima. Né? As cabecinhas aqui não ajudam. Então, a metafísica explica isso, essa capacidade, né, da gente acessar esses mundos através da imaginação. Eu vou contar uma experiência, né? Obviamente não vou expor a pessoa, mas teve uma pessoa que me procurou porque queria dirigir. E aí ela disse assim, eu quero muito dirigir, mas eu tenho medo. Eu queria que você me hipnotizasse, eu queria que você, né, fizesse aí um trabalho comigo. E aí eu falei, então tá bom. Então eu vou pegar uma referência sua do passado, da infância, pra gente fazer. Aí ela, mas a minha infância não foi legal, eu não tenho lembrança positiva da infância. Gente, é
impossível que a nossa infância não tenha nada de bom. Pode ser a infância mais difícil, pode ser uma criança que mora na rua. Eles têm momentos legais, nem que seja brincando na poça d'água quando chove, enfim. Bloqueou completamente as lembranças positivas dela. Então o que a gente fez? Eu disse assim, bom, já que a gente não pode ir para trás, vamos para frente, vamos fazer uma projeção ao futuro, né? Vamos fazer e vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Aí a gente pegou e fez uma ponte ao futuro, que é tipo, a gente imagina a pessoa fazendo aquilo que ela quer já, né? Que ela queria dirigir no caso, a gente montou o carro como ela queria, a gente fez tudo o que ela queria, né? E aí a gente foi conversando e olha, foi um presente hipnótico assim, a gente pegou, foi lá e fez isso com ela. Quando terminou a sessão, ela disse, nossa, foi maravilhoso. Aí ela falou assim, você tem lápis de cor aí? Eu falei assim, não tem lápis de cor aqui. Eu não enxergo e as crianças, não comprei ainda e tal, não começou a aula. Ela falou assim, mas eu tô sentindo um cheiro de lápis de cor. E era o mesmo cheiro dos lápis de cor que o meu avô me dava. E eu gostava muito. Então, assim, o exercício que a gente fez desbloqueou a parte positiva da infância. E a gente não estava mirando nisso, a gente estava mirando na possibilidade de direção, né? E acabou que, sabe, quando você atira numa coisa e acerta a outra. Então, assim, o poder da imaginação, de sentir ali no ambiente um cheiro de uma coisa que não estava ali. Então, muitas das coisas que acontecem nas religiões, né? Todas elas, tá? Desde o espiritismo até a igreja pentecostal, todas. Muitas coisas são estratégias hipnóticas e isso não é ruim, isso não é ruim, isso é bom, isso é muito bom, não é mentira, isso é poderoso. A gente usar a nossa imaginação, que é um poder que os animais não têm. Até depois você lê a citação da Bey, né, ela explicando essa lei da metafísica. Os animais, eles lembram, eles sonham, mas eles não criam. Você não vai ver o cachorro, o gatinho paradinho ali, inventando um bolo, criando uma roupa, criando uma história. Não, eles vão só lembrando das experiências que eles já tiveram, né? Então, é uma habilidade que nós temos de sermos co-criadores, né? O que é os universos? Se não um pensamento de Deus adensado, né? Então, a gente vê que a matéria não é tão matéria assim, né? Ela é bem mutável, assim, né? Então, nós somos pensamentos concretos do Criador. E a gente cria em realidades e a gente não tem noção disso. A gente cria elementais artificiais, né? As formas, pensamentos nossos, a gente cria N coisas. E tem um livro do André Luiz, eu não me recordo qual agora, que fala que um rapaz, ele criava histórias eróticas, ele criava umas histórias assim que desviava muitas mentes. E quando ele foi pro outro lado, o que aconteceu? Ele era vítima dessas criações mentais que atormentavam ele. Perfeito, né? queridinha. E levou várias pessoas a pensar coisas, né? E aí acabou que aquelas criações o torturavam internamente. Né? Ele precisou ser socorrido ali porque ele mesmo criou aquilo. Então a gente tem que sim usar a nossa imaginação a nosso favor. Hoje as pessoas estão tão sem paciência, tá tudo assim tão sem... Exato. Sabe? A pessoa tá lá no trânsito. Nossa. Aquela fila, carro enorme, né? E aí as pessoas estão ali nervosas, um buzinando pro outro. É o momento de imaginar. Tá na fila do banco. Eu faço isso, tá? Todo mundo fala, como é que você consegue esperar tanto? E aí eu digo, olha, eu tô imaginando, eu tô criando. Eu gostava muito eu ainda gosto de moda, mas eu tinha visão e agora eu não tenho. Então, quando eu tô na fila do banco, quando eu tô na lotérica, aquele monte de conta pra pagar, aquela gentarada, eu começo a criar roupa, inventar estilo de maquiagem novo, começo a inventar historinha na minha cabeça, começo a pensar positivo de outras pessoas, imaginando a cura do planeta. Então, se eu tô ali, né, fazendo, criando, e quando eu vejo já é a minha vez, às vezes eu até tenho que me cuidar pra mim não me perder, né? Então, e eu não sinto o estresse do corre-corre, sabe? Não vou dizer que eu não tenho os meus dias de nervosismo, né? Ainda mais sendo mulher, né? Tem esses picos hormonais, mas eu faço de tudo para que esses momentos não sejam constantes, né? Para que a gente possa utilizar esse tempo, né? Que a gente precisa ficar ali esperando, que todo mundo fala de perder tempo, né? E não é perder tempo. Você está ali criando, você está exercitando. E para quem não tem o hábito de exercitar, tem que começar com coisas simples. Eu vou imaginar uma colher. Pô, mas a minha colher não tá muito
perfeita. Imagina de novo. Eu vou colocar umas pedrinhas. Eu vou fazer de ouro. Eu vou fazer disso. Eu vou fazer daquilo. Né? E a pessoa vai criando, vai imaginando uma florzinha, ou seja o que for, coisinhas bem simples, um anelzinho, uma coisinha bem simples, ela vai elaborando até que a imaginação dela fique clara. Aí depois ela, vou imaginar sons agora. Um sino, um trem, né? E ela começar a tentar pensar naquilo o máximo de tempo possível, né? O ideal é 5 minutos, sem dispersar, assim, o mínimo, né? Claro que os caras do ocultismo, essa galera mais assim, né, ficam ali um tempão, né? Quando eu quero mesmo, vai longe, assim, né? Mas o meu longe é 6 minutos, 10 minutos. E as pessoas vão dizer, é muito fácil fazer o que ela tá falando, mas pra quem é ansioso, pra quem é do corre-corre, pra quem não tem o hábito, ficar 5 minutos pensando na mesma coisa é uma musculação mental. É verdade. Incrível, né? E é poderoso você aprender a fazer isso, viu? Porque coisas se resolvem. É impressionante. A prece funciona, mas aprender a dirigir a imaginação funciona tanto quanto. Tá? Porque quando você imagina, você plasma tudo aquilo que você imaginou no éter universal. Tá? O éter universal que se escoa pelos buracos negros lá, dá pra ver tudo, desde o início do universo até tudo tá gravado no éter universal. E a gente tá encharcado disso. Por isso que a galera da psicometria encosta num guarda-roupa, encosta num móvel e vê aquilo registrado. Legal. Porque tudo tá no éter universal, tá? Então assim, quando você quer muito uma coisa e você tá ali pensando naquilo dali, mas sem ansiedade, pensando por diversão, funciona. Deus me dá muito por trabalho, por esforço, mas Ele me dá muito de eu ficar sentadinha lá, imaginar o que eu tô precisando e vem, tá? Às vezes não vem do jeito que eu quero. Eu queria conseguir um dinheiro para ela comprar, mas às vezes a pessoa me dá justo aquilo que eu imaginei. Tá? É impressionante, assim, ó. Eu nunca passei necessidades materiais, tá? Não tem sobrando, mas não falta. Não falta. E a maioria das coisas é tudo ganhado. A maioria das coisas é tudo assim que a pessoa, senti no coração e tal, tá? O universo nos serve quando a gente sabe usar essas leis, tá? Quando a gente não sabe também, só que daí o que acontece, né? As pessoas não sabem a origem do caos daí. E quando você sabe a origem do caos, é mais tranquilo. Quando você não sabe, né, e tá gerando aquilo, aí fica complicado. É a mesma coisa quando tem um mau cheiro na casa e a gente procura, enquanto não achou a fonte, vai ficar ali, né? Então tem muita gente que pensa errado, né? É a questão, fica imaginando só maldade mesmo, né? E aí as coisas começam a dar errado em outros pontos. A pessoa não entende por quê. A pessoa não entende, mas eu faço tudo certinho, né? Eu trabalho, eu faço tudo certinho. Esse tudo certinho também é uma coisa tão superficial, porque se você for perguntar o que é tudo certinho, é a pessoa pagar as contas e não matar ninguém, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Tá, mas você tem um tempo para relaxar? Você sabe imaginar, você tem um tempo para se conectar com a espiritualidade, independente de que religião você tenha? Como é que tá a tua relação com a tua família? Aí a pessoa é indiferente com todo mundo e tá fazendo tudo certinho. Isso, né? Exato. A única preocupação dela é pagar boleto, mas tá fazendo tudo certo, né? E aí de você falar que não tá certo, né? Quando o Sananda fala ali que agasalhar e encher barriga de filho não é o suficiente, né? Ele explica isso daí. Vai falar isso pro povo hoje em dia, né? E aí a imaginação é a mesma coisa. Você não dominar ela e querer viver bem não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, assim, é preciso que a gente preste atenção em saber se a gente tá fazendo tudo certinho. Porque se tá dando alguma coisa errada na vida da gente e a gente não tá com falhas morais graves, como é que tá a cabeça? O que eu permito? O que eu acredito? Ontem eu tava conversando com uma pessoa e, assim, uma mentalidade de crise, uma mentalidade de escassez enorme. Sabe? As coisas vão de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Assim, eu digo, nossa, você replica tanto essa frase que pra você a realidade vai ser essa mesmo. Essa mesmo, exatamente. Sabe? E aí é complicado. Mas tem gente que tem dinheiro, é empresário, tá difícil,
é muito imposto, é muita coisa. É verdade, a economia do nosso país não está legal, né? Infelizmente, a soma da nossa sociedade trouxe governantes que a gente atraiu, né? E aí é engraçado que assim, a pessoa em questão reclama do governo, mas tá desviando uns impostos aí. Então assim, você fica pensando, né? Que os grandes lá são reflexos dos pequenos, né? Uma escala maior. Então a gente não pode reclamar, a gente tem que agir de forma correta para merecer governantes melhores. E pensar com a cabeça na hora de votar, não ficar brigando com o coleguinha para ver qual que é o melhor, né? Porque não importa o que eu penso, o que importa é no dia da votação eu ir lá e decidir. E isso vai fazer a diferença, né? As pessoas gastam muita energia com coisas que não vão resolver o problema, inclusive com os pensamentos. O que dá Alzheimer? Excesso de informação. Por que tem tanta demência hoje em dia? Antigamente tinha, mas não era tanto. O cérebro não aguenta. Horas e horas no celular. Nem quando eu enxergava eu ficava esse tempo todo no celular, hoje eu não fico também. É só quando precisa mesmo, é só para conversar com você aqui. E eu não tô condenando ninguém não tô dando sermão. Tô dizendo, pelo amor de Deus, não tenha Alzheimer. Não sobrecarregue o seu cérebro, né? A gente quer o bem de todo mundo. Por isso que a gente tá aqui conversando, falando no canal, né? Para que as pessoas possam ter essa noção de que a cabeça não pode se sobrecarregar. Muita luz, muita informação. As pessoas precisam descansar a mente. E aonde que a gente faz isso? Natureza. A natureza, ela tem o que a gente precisa olhar, a luz certa, o som certo, o cheiro certo, né? Às vezes a pessoa precisa a contemplação, precisa da contemplação. É muito importante ter o hábito da contemplação, de você parar um pouco para fazer nada, né? Não é para fazer nada direito, porque só rolar o videozinho ali, os shortzinhos, sobrecarrega a mente. E você não vai lembrar de nada daquilo depois. Vai tudo pro inconsciente. Vai tudo pro inconsciente, porque o inconsciente ele guarda tudo. Porque o que é o inconsciente? É a parte do espírito que não entrou no cérebro ali. A nossa consciência que fica em volta do cérebro, porque o cérebro só pega uma parte, né? O inconsciente fica fora, fica circundando a nossa cabeça. E essa parte não deixa passar nada. Desde sempre. Desde quando a gente é bebezinho, até quando a gente morre, né? Fica assim. A gente está ali captando tudo por fora. Então não vale a pena a gente se sobrecarregar. Não vale a pena porque existem dimensões, existem mundos e a gente também é co-criador, jogando imagens, sons no éter universal, né? Tem gente que chama de fluido universal, né? A corrente mais espírita, né? Mas é um elemento bem sutil que ele tem ali a eletricidade, o magnetismo, tudo que existe antes de ser matéria passa por esse elemento. Tem ele mais grosseiro também, tem o éter, né, material, esse elemento tem material no espaço também, mas ele tem numa forma mais sutilizada, né? Os nossos irmãos da teosofia dividem bem ele, né, em vários níveis, digamos assim. Como a nossa água, né? A água a gente gosta de comparar porque é mais parecido, né? Ela pode ser, né, sólida, líquida e gasosa. A situação do elemento universal é meio que assim também, né? Ele em maior densidade está no espaço mesmo. Aqui está um pouquinho mais sutil, mas está por tudo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, que o pensamento é material. Alisson, você podia ler pra gente a citação da Bey? Claro, Kelinha. Tá aqui aberto já. Deixa eu até ver. Tá aqui. Então o que a Bey fala, dá uma resposta bem interessante sobre a imaginação, dizendo o seguinte: queridos amigos, aqui no mundo espiritual existem muitas realidades que as pessoas pensam ser apenas fruto da imaginação. Mas o que é a imaginação, senão a capacidade do ser humano de captar a nossa realidade? Pois se eu consigo captar algo, é porque existe. Ou então, se não existe e passa a existir, alguém é o criador responsável por tal coisa, pois não há efeito sem causa. Então nesse resuminho aqui, né, Kelinha, já dá para tirar
uma grande ensinamento sobre que a imaginação ou ela é captada de algo que já existe, ou ela passa a existir a partir do nosso poder de criação. Então, como aquele estava dizendo do trânsito, que é uma coisa bem corriqueira que todos nós aí vivenciamos, eu tenho percebido como cada vez que eu saio de carro, eu sempre faço minha proteção, peço ajuda para que possa ir e voltar em segurança, que isso é muito importante, a gente ter essa conexão, né? Conversar com Deus, com os bons espíritos, né? Solicitando defesa, né? E a minha imaginação, já começando aí, eu sempre imagino como meu carro envolvido numa pirâmide, né? Eu crio essa proteção com a imaginação, imagino uma pirâmide e expando ela, tomando todo o veículo. E aí faço essa pirâmide também em cada um encarnado que vai comigo. Se vai eu, a Gislaine, minha filha e meu filho, eu faço uma em cada um, com a ideia de proteger de qualquer dano, né, externo, espiritual, seja o que for. E aí saio. E aí, agora vindo quanto à imaginação de que de outras pessoas que a gente capta, totalmente realidade. Pode perceber que quando você está num lugar onde tem um trânsito maior, então significa que as pessoas estão mais impacientes, com raiva, né? Querendo sair dali e assim por diante, está criando, por onde está passando, formas de imaginação que estão criadas ali de raiva, de ansiedade e assim por diante. Então a pessoa que está sensível a isso se percebe, começa a notar que começa a se sentir com raiva, simplesmente do nada, né? Porque o ambiente está saturado daquilo. E isso é interessantíssimo, porque onde você entra, né, já está criado, você está captando aquilo que foi criado por outra pessoa, a realidade, né, está captando ela. Então, dependendo se a gente vai absorver aquilo ou não. Então, quem já está mais atento à parte espiritual e sabe onde está mergulhado e o que é, pelo menos um pouco mais da realidade que a gente vive material, vai notar e vai começar já se controlar para que não caia nessa armadilha do que as pessoas estão criando ali, né? Aí outra situação que eu gostaria de transmitir às pessoas que forem ouvir, que é uma dica muito boa, quando eu vou fazer a oração à noite, que eu coloco a minha filha, que vai fazer 3 anos, agora em março, para dormir, eu faço a oração, ela deita no colo, eu vou fazendo a oração, né? Conversando com Deus, ela vai escutando eu fazendo aquele diálogo, ela sabe que é o momento de ficar quietinha, e eu vou fazendo a oração e eu falo para ela ir imaginando uma luz, né? Crescendo de dentro dela e expandindo para toda a casa. Já vou falando para ela fazer isso para que ela já comece a trabalhar o poder da imaginação dela para o bem, né? Trabalhando, usando isso aí realmente conscientemente, para poder trazer formas positivas para o ambiente, limpeza e assim por diante. E através da oração, depois que eu termino toda a parte da oração com ela, abençoando, pedindo proteção, agradecendo pelo dia, pedindo a proteção e as bênçãos ao dia seguinte, né? Abençoando os vizinhos que moram próximos a nós, ao redor da casa, né? Da esquerda, da direita, da frente, de trás. Então, pensando também, imaginando uma luz caindo sobre a cidade, abençoando o nosso município, as pessoas, as famílias. E aí eu vou aumentando e a minha filha vai escutando, aumentando a bênção pro país, aumentando a bênção daí pro planeta no geral. E aí eu vou desejando aquilo pelo bem, para que as pessoas se transformem, o mundo se transforme em um lugar pacífico, harmonioso, a gentileza das pessoas, e vou colocando isso como já uma realidade. E não, digamos, pensando, não adianta eu fazer isso e ainda continuo gasta. Não, sabendo, eu estou contribuindo para que o mundo se torne esse lugar que eu sei que se tornará. Então eu não estou eu estou imaginando que isso é uma realidade que está acontecendo. Não que eu só estou imaginando, mas sei que isso não é, não. É o que vai acontecer. Com certeza no coração de que isso é a realidade. O mundo que nós vivemos se tornará um lugar feliz, com alegria, onde as pessoas se amarão umas às outras como membros da própria família.
E vão assim? mesmo, porque é a lei, né? É o crescimento. Tudo amadurece, Sim. né? A gente acreditando ou não, mas acreditando chega mais rápido. Né? Então, as coisas melhoram. Se a gente for comparar o mundo como era e como está, melhorou sim e vai melhorar. Vai melhorar porque essa é uma condição do universo. Progredir, crescer e se melhorar. Olha como era a raça humana no tempo do Homo habilis e como está agora. A gente está mais bonitinho, né? E a tendência é modificar mais. Né? Se tornar ainda mais em alta resolução, que a gente está meio caminho. Né? Já está aceitável, mas vai ficar melhor. Então, a gente acreditando ou não vai acontecer. Mas quando a gente acredita, fica mais fácil. A gente sofre menos. Né? A sua vida, por conta disso, é tranquila. E aí você ensina para sua filha uma coisa que não é todo mundo que ensina. Educação emocional e educação mental. A educação mental ela é fundamental, porque quando ela crescer, ela vai saber que tem momentos para ficar quieta, ela vai ouvir uma palestra, se ela estiver numa empresa, ela não vai achar chato, se ela estiver na escola, vier um médico, ouvir alguém fazer uma palestra, ela vai saber ouvir, porque ela foi ensinada. Né? Coisas que não estão sendo ensinadas hoje. Tem crianças que não conseguem parar quieta. Né? E aí, a educação emocional, de você saber o momento de ouvir. Todas as famílias que têm uma religião, quando não tem fanatismo envolvido, que tem aquele momento, tem uma rotina, tem aquele momento de falar com Deus, tem aquele momento, olha, tem que ficar quietinho agora. São pessoas que elas, mesmo não tendo riquezas, mesmo não tendo dinheiro, elas têm classe. São pessoas que elas vão saber falar, elas vão saber ouvir, elas vão saber se portar. Porque a educação espiritual, ela traz também essa educação, esse polimento. Né? Que a pessoa que não tem nenhuma espiritualidade, que leva tudo de qualquer jeito no corre-corre, não tem. Você vê quando a criança está aprendendo a entrar nessa realidade e quando a pessoa já tem o conhecimento. A gente estava no centro lá, uma vez, com o nosso amigo, Edson, e aí tinha umas crianças lá, corri pra cá, corri pra lá, e tinha uma menininha sentadinha. Aí conversa vai, conversa vem, a família, não, a gente faz evangelho no lar e tal. Então ela já estava habituada com aquele ambiente, né? Já sabia, já estava habituada com situação de prece, com situação de silêncio, situação de quietude. Né? E tem que ter paciência, porque quando a pessoa não é criada nisso, e a gente, né, começa um hábito novo, né, não é fácil no começo. De repente uma família começa a querer fazer evangelho no lar, começa a querer fazer um culto familiar, ou chame como for, um momento devocional, né, em família ali. Se as pessoas não estão acostumadas, no começo, para concentrar vai ser difícil. E costume se ganha e se perde também. Né? Então é preciso ter paciência, mas é legal começar. E a imaginação é uma ferramenta interessante. Por que as histórias tinham tanto poder antigamente? Né? Os ancestrais contavam histórias, não tinha livro, não tinha nada. E aí tanto os índios quanto outros povos também, eles passavam a tradição. Não tinha, né, as tecnologias que tem hoje. E aí misturava as duas coisas, a contemplação da natureza e a imaginação. Porque aí se contava aquela história e a pessoa pensava. Sim. E a estrela ali, e a lua ali, e o sol nascendo, e o sol se pondo, né? E o mar ali. Então assim, e eles contando, né? E era tão real a coisa assim que dependendo se a história fosse meio assustadora, a gente ficava estranho e parecia que tinha umas coisas na casa. A situação real criava até umas egrégoras, assim, cuidar também, né? Usar pro bem também. Mas é interessante, tá? É muito interessante. Eu lembro de uma história, eu fui uma pessoa muito feia nesse lado aí. Eu não tinha maturidade na época, né? Jovenzinha. E aí meus irmãos tudo pequeno e tal, e aí minha irmã tava cantando uma música que tipo, não era apropriada pra idade, né, que é uma coisa que acontece muito hoje. E aí eu disse, olha, você não canta assim não, que senão tem um anjinho do mal que ele vai crescendo. Mas eu falei assim, só pra parar de me irritar com aquelas letras, e fui lavar minha louça. Aí passaram-se os anos, assim, aí a gente conversando, ela falou assim, nossa, sabia que tu me assustou, me traumatizou? Eu falei, quando? Eu não lembrei de ter judiado, assim, né. Ela falou, não, é que uma vez eu tava cantando uma música de um determinado cantor aí, e você falou que se eu cantasse aquilo ali, um anjinho ia estar crescendo, e às vezes eu ia tomar banho, eu esqueci, cantava a música, eu já estava imaginando de que tamanho que já estava. Você vê, né? Olha as coisas. Então, a gente tem que cuidar também, né? Para não assustar as crianças, né? Tem que conduzir elas, que nem você falou, para imaginar a luz, né? Para crescendo, contar histórias bonitas,
né? Pegar as histórias de grandes heróis da nossa humanidade, porque o mundo precisa de heróis, né? E a história de Gandhi, Martin Luther King, contar a história da irmã Dulce, contar histórias, né? Que fizeram parte da humanidade, os inventores, né? A nossa piazada não sabe dessas coisas. Olha quem foi, né? Leonardo da Vinci, né? E contar essas coisas, né? Eu fazia mais isso, agora eu tô meio cuidada e tenho que voltar a esses hábitos, que meus filhos são adolescentes, agora eles precisam mais do que antes, quando eram crianças, né? E essas histórias, que nem os nossos amigos evangélicos contam a história do rei Davi, né, que enfrentou o gigante e tudo mais. Então, assim, a gente convivia com essas histórias bíblicas e isso foi despertando já cedo a imaginação, né? O pastor ia lá, contava a história, porque na minha família todos são evangélicos, né, da linha protestante. E aí naquilo ali eu já tinha esse hábito de imaginar, porque eu achava chato, né? Às vezes ficava ali no meio dos adultos, eu não podia sair correndo para lá e para cá, porque senão na época o pai e a mãe puxavam na orelha. Então eu tinha que ficar ali. E aí no começo eu dormia, não prestava atenção nas histórias e dormia. Com o tempo as histórias começaram a ficar interessantes, eu comecei a entender, porque eu comecei a crescer, e aí eu ficava imaginando as histórias, tá? Às vezes tinha que me dar um cutucão, assim, ei, acabou, né? Então era muito bom e a gente tem que ter esse hábito de imaginar, é muito bom, traz muita paz, a gente tem lapsos de tempo, a gente não sente tanto o peso do corre-corre, né, o peso do tempo. Isso é metafísica, isso é criação, isso é acessar outras realidades, porque pensar, como eu já citei, os animaizinhos pensam, né? Eles também lembram, eles sonham, né? Já foi comprovado isso por algumas, né? Tem animais que são sonâmbulos e tudo mais, mas a imaginação é uma capacidade nossa, né? Nós somos co-criadores. Jesus falou, vós sois deuses, nesse sentido, né? Se vocês acreditar, vocês vão ter a cura. Falava, olha, a tua fé te salvou, né? Nesse sentido, nós temos várias ferramentas que vão desbloqueando coisas que estão no nosso corpo, que estão no nosso ambiente, né? Então, conforme a gente vai exercitando isso, a gente vai descobrindo as capacidades humanas que são muito maiores do que a gente imagina, né? Por que algumas pessoas conseguiram curar? Por que algumas pessoas conseguiram algumas coisas que a maioria não consegue? Mas como que essas pessoas viveram? Quantas vezes elas reencarnaram, né? Porque experiência também conta. Uma pessoa que viveu 200 vidas, outra que viveu 100, outra que viveu 500, outra que viveu 1000, né? É diferente. A consciência é diferente, né? Aí a gente pensa, o fulaninho lá é especial porque ele consegue umas coisinhas que eu não consigo. Ele só é mais velho, né? Você vai chegar lá também. Mas tem que se esforçar igual o irmãozinho mais velho. Por que os bebês se desenvolvem? Aqui em casa tem bastante gente. E aí tem uma bebê agora, tem vários bebês, né? Mas tem uma bebê que tá com 4 meses. E ela vê os outros brincando e correndo, e aí ela faz força pra ficar em pé, assim, ela tenta levantar a cabeça, por quê? Porque ela quer ser como os mais velhos, que estão andando já, que estão correndo, que estão brincando, e ela não se espelha na gente, que são os mais velhos totalmente. Ela se interessa pelo que está mais próximo. Certo. Né? Para ela é difícil ser o mais velho, então ela vai se espelhar no amiguinho de 3 anos, né? No amiguinho de 2, ela vai fazendo assim, e vai cada vez indo mais, ambicionando mais, né? Aí a criança quer observar o adolescente já quer imitar o adulto, e aí vai. Então nós temos que pegar os nossos irmãos mais velhos, que chegaram aqui, Buda, Jesus. Aí a gente pensa, mas tá meio longinho ainda, né? Poxa, mas pra ser um Gandhi já dá. Pra ser uma Madre Teresa já dá, né? Pra ser que nem o Luther King já dá, o Mandela, né? Tem uns que são meio assim, um pouquinho mais difícil, né? A gente imita os menos perfeitinhos, mas que estão melhor que nós, né? Aí as coisas vão fluindo, né? A gente vai chegando mais próximo daquela luz que a gente quer. Usando também a ferramenta da imaginação, se imaginando como que eu vou ser, como que eu vou me comportar, onde eu quero chegar, né? Porque nosso inconsciente, não adianta a gente ficar imaginando o que a gente não quer. Aí a gente está criando aquilo que a gente não quer. A gente tem que imaginar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Para o éter universal ler aquilo e nos devolver aquilo de alguma forma.
A espiritualidade vai ver e vai nos devolver aquilo de alguma forma. Então que nós possamos fazer exercício disso, né? As pessoas que têm alguma imperfeição, seja de caráter, seja física, seja doença, ela começar a exercitar todo dia, assim, imaginar, tentar, e não só assim imaginar. A pessoa, vamos supor que é corcunda, né? Tem uma história que se conta isso, né? Que tinha um homem que ele era corcunda e ele viu a estátua de um príncipe, né? Sabe como é que é aquelas estátuas, né? Ele posudo, assim, bem retinho, né? E ele começava a imitar e ele se imaginava assim como aquele príncipe. E com o tempo ele foi ficando menos corcunda. Quando ele percebeu, ele não estava mais corcunda. Ele percebeu, ele se curou. Mas não foi um trabalho assim de um dia para o outro. Todo dia ele passava lá, eu queria ser assim. Toda a vida. E aí quando viu, ele se libertou daquele problema que estava tanto afligindo ele, né? Daí as pessoas podem pensar assim, não, mas o que a Kelly está falando é bobagem. Por exemplo, se eu não tenho fé no futuro, eu vou ter problema nos olhos. Vou ficar um velhinho que usa óculos. Mas isso é coisa da idade. Tá, tudo bem, a idade enfraquece algumas coisas, mas todos os velhinhos usam óculos? Porque se é uma coisa da idade, por que todos não usam? Por que tem uns que estão com 40 usando e tem aquele que está com 90 que não usa? Não? Então não é uma coisa da idade. É a pessoa que perdeu a perspectiva no futuro. Ele desacredita de algumas coisas e aí começa a embaçar a vista. Porque uma coisa não saiu como ele queria, né? A pessoa desespera, trava. Então a gente precisa pensar muito nisso. Começar a ter uma perspectiva mais positiva, acreditar, imaginar, se espelhar, praticando isso, para que as coisas se melhorem, né? Porque a metafísica está aí. Tudo sai do plano das ideias, sai do mundo espiritual para o físico aqui. Né? Um rádio não se cria sozinho, uma roupa não se cria sozinha, uma palavra não se cria sozinha, tudo foi pensado, ou de forma impulsiva ou de forma mais consciente, mas tudo passa pela via da mente, do pensamento, da emoção primeiro, para chegar aqui no mundo manifestado, né? Que tudo é manifestado na verdade, mas a gente fala assim para poder ser mais entendido. Para chegar aqui tem um caminho e chega na cabeça primeiro. Então que a gente possa pensar muito nisso, pensar e entender que a gente pode praticar o bom pensamento, a imaginação, não só o bom pensamento, imaginar mesmo. Começar com exercícios pequenos, viu? É prazeroso, é divertido, é uma coisa que nos traz bem. Eu achei interessante, Keninha, porque o nosso tema, ele, de falar de imaginação, dimensões metafísicas, é completamente unido, né? Você está falando da imaginação, você está falando de várias dimensões, você está falando de metafísica. Sim, né? Exatamente, é um tema só, na verdade. Alguns exemplos aqui que eu separei para as pessoas também compreenderem como o que a gente está falando a respeito do pensamento, né, e da imaginação cria e molda a realidade. Olha só, eu peguei lá nas cartas de Cristo. Eu amo essas cartas, viu? Na quarta carta, tem uma passagem que diz, bem interessante, o seguinte, que muitas pessoas acabam caindo nisso aqui, ó, Keninha. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho, está criando imagens em seus pensamentos, que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. Aí eu deixei separada esta parte para que a gente perceba como a pessoa que fica com criações mentais de desejo, né, a respeito de outra pessoa, isso vai afetar a outra pessoa como ela pensa a respeito de você. Aqui está dizendo que a pessoa ou vai pensar da mesma maneira a respeito de quem está pensando dela ou dele dessa forma, né?
ou então vai se sentir muito desconfortável com aquela pessoa que está pensando desta maneira sexual, né? E vai evitar esta pessoa. Então nós estamos dando forma sem ninguém falar nada, só a imaginação, né? Sem muitas vezes fazer sinais de que está pensando dessa maneira, só a imaginação com respeito àquela pessoa vai afetar ela, né? Aí eu vou se essa pessoa atingida for uma pessoa blindada, que isso é raro, a maioria das pessoas são suscetíveis, mas se for uma pessoa blindada, né, uma irmã Clara, um Jesus, uma pessoa assim, um Krishna, esse pensamento não vai atingir, não vai alcançar nem repulsão e nem atração, mas vai atingir um outro coitado, porque isso ali vai ficar aleatório. Verdade. Se ele não vai ser endereçado, ele vai à deriva, vai esbarrar numa outra cabeça. Isso acontece também. Às vezes é direcionado, encontra ali uma rejeição ou uma atração. Mas quando não há rejeição nem atração, que a pessoa está acima disso, vai encontrar outro que rejeita ou que aceita, né? Que está naquela frequência ali. Então assim, a gente não vai pensar, eu vou pensar o que eu quiser porque vai ficar só para mim. Só que essa consciência de pensamento está sendo adquirida agora, né? As pessoas estão começando a descobrir isso agora. Eu penso, daí vira onda, o outro pensa, observa, vira partícula, né? Isso a gente está aprendendo agora, até com a física quântica e tudo mais, né? A gente está começando a se ligar nisso, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que começar a pensar mesmo no que a gente está pensando. Tem que pensar no que está pensando. Não é fácil, mas quando a gente consegue observar, é bom ver o que está sentindo, né? É muito bom. Bom, a gente se estudar. Autoconhecimento é vida, né? E vida boa, vida plena, vida tranquila, porque o mundo pode estar um caos. Dá para viver com tranquilidade no meio do caos, né? Eu me lembro quando eu fui morar numa comunidade, eu fiquei lá uns meses. E aí todo mundo... E eu não vou contar isso por mérito não, tá? Foi mais uma proteção pela questão espiritual e por uma questão de atitude mental. E aí eu tava com meu ex-companheiro e a gente foi morar nessa comunidade ali, né? Carência financeira no momento. E aí falaram, nossa, mas você vai pra lá é tiroteio, lá é isso, lá é aquilo, e botando aquela pilha, aquela pressão, nossa, você vai levar esse menino que não enxerga pra lá, né? Olha, cara, é um problema aquele lugar. Só que assim, eu pensei comigo, eu não uso drogas, né? Eu não me envolvo com coisas erradas, então assim, no que vai me atingir isso? Como que eu vou estabelecer ligação com isso? Eu fiquei tranquila, em nenhum momento, sinceramente, eu não fiquei com medo. E eu morei lá uns 8 meses. E olha, eu nunca escutei nenhum tiro enquanto eu tava lá. Eles chegavam a falar que às vezes você abria a porta e tropeçava em alguém na escada, assim, que tava apagadinho, né? Cadáverzinho. E nunca aconteceu, eu nunca vi um tiroteio, nunca escutei nada, nem dura da polícia, nada. Nada. Enquanto eu tava lá, não aconteceu nada dessa natureza. Eu até achei chato, né? Não tive aventura, não tive nada, mas agradeci a proteção. Então, não tive essa experiência de morar numa comunidade e ter problemas. Num lugar que era constante os problemas lá. Eles falaram, olha, tu se acostuma aí, não se assuste. Não precisei me assustar mesmo, né? Um outro exemplo é quando deu o tsunami ali acho que foi na Indonésia, deu o tsunami e aí tinha um mergulhador que ele estava mergulhando e ele só viu um escuro passar e sentiu um leve tremor, porque ele estava numa parte muito profunda. Quando ele subiu para a superfície, ele viu o estrago. O tsunami passou pelo lugar e quebrou tudo e destruiu tudo. Ele estava no mesmo lugar. As pessoas, elas escutam de crise, escutam de um monte de problemas, e elas entram nisso e elas não acreditam que apesar de, dá para você estar acima disso, apesar do sistema, apesar de várias coisas, dá para estar acima. É só acreditar e fazer a sua parte, né? E não se estabelecer com a mesma energia. Então, se no local o problema é tráfico de drogas, se eu não sou uma pessoa envolvida com isso, eu não vou ser atingida. Se eu sou atingida, ou é porque eu estou nisso, ou é porque eu estou deixando aquela energia me atingir de alguma forma. Ou me entristecer, ou me preocupar,
ou me deixar com raiva. Aquela situação está me afetando de alguma forma, né? E aí eu convivia, né, com algumas pessoas assim. Em nenhum momento assim eu tinha raiva delas, eu tinha raiva por outros motivos, tinha outras coisas. Mas em nenhum momento eu ficava condenando, eu dava o meu exemplo, eu digo, olha, eu não gosto, então eu não faço, né? E aí me respeitavam, tá? Me respeitavam. Eu nunca senti esse peso, né, dessas pessoas, assim, esse problema, né, de, tá lá, né, as pessoas estarem ali, porque as que a gente não tem o direito de julgar, né? A gente está aqui para exemplificar, foi o dever que Jesus nos deu, a gente tem que fazer o que é para ser feito, não é para a gente se preocupar com o que o outro está fazendo que não é para fazer. Beleza, o outro está fazendo, não é para fazer, então eu vou mostrar o que tem que ser feito. A gente está precisando muito de heróis, de exemplificadores. Tem muito juiz não graduado, demais, né? Então essa egrégora tem que ser dissolvida com muita calma, com muita paciência. E a gente está no caminho. Estamos aprendendo, não somos perfeitos, mas a gente pelo menos quer ser melhor, né? A gente está buscando ser melhor do que já foi ontem. E a gente deseja isso para todo mundo. Com certeza. Olha só, Kerinha, outra forma de exemplificar também lá nas cartas, eu dei uma pesquisadinha aqui, umas coisas que eu pesquisa mesmo, que ia ser bem interessante, tem muitas, né? Formas de você perceber essa expansão de consciência de que a imaginação, o pensamento cria a realidade. Então a gente começa a tomar mais cautela com o que se pensa para não criar, né? Até antes de eu contar essa história, até vou relatar que geralmente, né, a mídia, de forma que, digamos, aquela mídia grotesca que quer manipular o pensamento das pessoas de uma forma negativa para se manter no poder ou trazer medo para as pessoas, elas usam, né, a televisão, né, os filmes que não têm conteúdo bom, para que as pessoas tenham medo de sair de casa, tenham medo uns dos outros, separando as pessoas, criando, né, artifícios para que as pessoas se separem, né, não gostem uma das outras, tenham medo das pessoas e assim por diante, porque eles compreendem, as pessoas que estão administrando isso compreendem, né, que se eu fazer as pessoas terem uma imaginação mórbida de que os outros são inimigos, né, que eu tenho que construir um muro de 3 metros para me defender, né, das pessoas, eu vou fazer as pessoas viverem com medo. Assim eu posso controlar elas melhor, né? Sim, e elas vão depender de mim daí, né? Que é isso que o sistema pensa. A gente não vai ensinar inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência mental, porque se as pessoas descobrirem que dá para viver sem a escassez, se as pessoas verem que a escassez não é real, aí a gente não manda mais nelas, né? É o marido abusivo, né? Que se a mulher começar a trabalhar, começar a se desenvolver, ou falar com aquela fulana, com aquela ciclana, daí não vai mais deixar eu bater, daí não vai mais, né, morar comigo. E o sistema é a mesma coisa, né? Ensina que só desanda, né? E tem uma mídia muito boa, mas de modo geral mesmo é aquele jornal que fica isso, repetindo, não tem tanta notícia ruim, daí eles ficam falando meia hora do mesmo caso, né? Pra se tornar repetitivo, porque não tem tanta notícia ruim assim, né? E aí ficam ali explorando aquele caso, explorando. É engraçado que não tem jornal positivo, né? Eu queria um assim, tal família adotou tal pessoa, só o pai que matou não sei quem, o filho que matou o pai, mas não tem aquela coisa assim de, olha, exato, tem tanta gente boa, tem tanta gente que adota, tem tanta gente que faz ONG, tem tanta gente que... Jornal assim não tem. Jornal assim não tem porque não convém, né? Eu tava vendo ontem, eu não sou de acompanhar, mas porque me dá gastura, mas eu tentei ontem assistir um pouquinho do BBB. E assim... Agora acho que tem bastante gente, não tá tão no começo, mas também não tá tão assim no final. E a galera não é todo mundo que tá brigando, sabe? Quando a galera tá bem ainda, que ainda não teve motivo pra brigar, mas eles ficam criando motivo. A própria equipe faz provas, faz situações que força eles a se desentenderem, sabe?
Então, assim, e daí a pessoa tá ali confinadinha, no estresse, tudo, porque ninguém quer ver todo mundo se dando bem, se divertindo. E, aliás, eu não sei porque que ninguém quer ver, porque tava tão legal, né? Mas aí tem umas situações, vem pra cá, preciso de falar um negócio, não sei o que, né? Os caras lá, vem aqui pra salinha, o líder e tal, você tem que escolher quem que você vai mandar pra fora, não sei o que, não sei o que. E a pessoa, tipo assim, nem estabeleceu afinidade. Ontem o carinha, coitado, tinha que escolher alguém. Aí ele não sabia nem explicar o motivo, porque ele não teve intimidade suficiente pra ter algo contra a pessoa. Entendi. Aí ele falou assim, eu vou escolher essa porque eu não tenho opção. Aí o cara falou assim, a opção você tem, são 19 pessoas que estão aqui. Mas o cara não consegue pensar, né? Não, mas ele não sabe, eu vou escolher qualquer um porque tem que escolher alguém. Então, assim, é bem puxado, né? Você tá ali numa situação, e assim como fazem com essa galerinha que tá ali, quer ganhar um dinheirinho e tal, o sistema faz isso com a gente numa escala real mesmo. Exato. Numa escala real mesmo. Então isso é feito pra gente acordar, né? Nossa, por que de repente eu preciso mesmo ficar contra aquela pessoa ali? Será? Né? O que tá acontecendo? Né? As competições femininas, uma querer ser mais bonita que a outra. Eu não, né? Não gostei dela, não fui com a cara, mas peraí, te fez alguma coisa? Né? Exato, então, é isso. E aí, exatamente, esse ponto que você falou é o exemplo da carta número 8 de Cristo. Uhum. Agora, olha esse exemplo que interessante. Uma pessoa pensou, eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta do seu pescoço, mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja, magneticamente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. Aqui ele dá esse exemplo, Kelinha, como sim, pessoa muito que, claro. né, tem uma pessoa mal-humorada no trabalho, que, né, só que a pessoa nunca, a amarra do ego é você querer um ambiente mais agradável, pensar só em si mesmo. Essa é a situação do pensamento egóico. Você só pensa só no seu bem. Então, ver uma pessoa que não tá legal, né, quando você age somente pelo ego, pelo que compreende aqui, nas garras do ego, como diz, você só quer afastar. Você não quer pensar por que ela tá assim, o que está acontecendo com ela, né, para ela agir dessa maneira. Ela deve estar com algum problema para estar agindo dessa forma. Por que ela está irritada, né? Algum problema existe. Mas quando a gente pensa só em si mesmo, a gente só quer afastar porque está causando problema para nós e a gente não quer isso. Então, para que a gente veja o tamanho da força do pensamento com a imaginação, né, do que a gente pode causar aos outros, né? Aqui, como disse, uma maldição sobre a pessoa que estava com mau humor vindo para o trabalho, porque a gente já auxilia para que ela fique pior ainda, né? Então, se o pensamento for intenso, aqui diz, e poderoso, então você pensou muito firme, né? Ficou rebobinando esse pensamento da pessoa que não vá trabalhar, não venha, que não quero te ver aqui no trabalho, ela vai sentir a força negativa, né? E vai se sentir muito indisposta, né, pelo que eu estou enviando para ela. Sim. E aqui não contou o seguinte, além disso, que o que eu mandei para ela vai voltar para mim. Que o que eu estou enviando, se eu enviar essa força negativa de consciência,
para que a pessoa, por exemplo, não vá trabalhar, que eu não quero te ver aqui, como diz no exemplo, eu estou enviando, a pessoa vai se sentir mal, se ela não tiver, por exemplo, a proteção, e dessa forma com que ela está irritada, com certeza vai ser atingida, né, pela vibração que ela está irritadiça. Com certeza alguém mandando uma vibração negativa vai entrar no campo dela. Só que não contou que a mesma intensidade de toda a indisposição, de toda a energia negativa de consciência enviada vai voltar para quem enviou. Sim. Né? Então a pessoa que enviou também vai receber essa carga de volta. E aí, quando ela se sentir indisposta e acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela, não vai lembrar que ela estava fazendo isso com outra pessoa. É muito difícil a pessoa que vai trazer para si mesmo que o que está recebendo é o que acabou enviando e lembrar do que fez. Porque as pessoas pensam que o que se faz hoje, no dia de amanhã, não existe mais. Né? A imaginação das pessoas, o que vivem, que o que eu estou fazendo aqui hoje não repercute no dia de amanhã. Né? E é um grande engano. É um grande engano. Pela, né, a metafísica aí que a gente está conversando, é exatamente isso. O que você manda, e tudo volta para o ponto de origem, né? Exato, Kelinha. E isso é para trazer o quê? Essa expansão, para que a gente possa conduzir a nossa vida com maior responsabilidade sobre o que está mandando. E quando receber, compreender que veio, né, do que eu criei também. Né? Então, por isso que até eu lembrei também na parte do livro de Chaves e Sananda, que ele pede, o Senhor Sananda pede que a gente não tenha imagens mentais da briga, do conflito com outra pessoa. Ele pede, não fiquem imaginando, se você tem um problema com uma pessoa, não fique imaginando uma discussão com ela. Do que você vai dizer, se ela falar aquilo eu vou retrucar dessa forma, se ela conduzir o diálogo assim eu vou falar isso aqui, né? Ele diz, não façam isso. Né? Se acontecer algum problema, usem a chave da razão. Se a chave da razão não for suficiente, diz o Senhor Sananda, a gente usar a chave da intuição para que a forma de conduzir seja encaminhada por eles. Né? Então é importante que a gente tenha responsabilidade sobre a nossa mente. Aqui nas cartas de Cristo é interessante também, para que ele traz uma situação que é bem legal de a gente raciocinar, que é a respeito do desenvolvimento da ciência hoje. Porque com o desenvolvimento da ciência a gente consegue compreender melhor essa parte metafísica e a expansão de consciência que traz a respeito de conhecer o mundo subatômico. Porque quando a gente começa a ter um conhecimento básico a respeito de existem átomos, moléculas, células, um mundo subatômico diferente desse que a gente vê com os nossos olhos, que captam, né, a nossa visão, não é, inclusive tem animais que enxergam muito melhor que nós, então não é uma visão muito grande, né, não é uma visão gigantesca, né, mas é o necessário para nós. A gente começa a expandir na nossa imaginação como é o mundo subatômico. Né? E quando você compreende este mundo subatômico, para que a gente entenda os conhecimentos metafísicos, é muito mais fácil. Por isso é necessário que as pessoas que estão vendo a espiritualidade, seja na religião que for, tenham um pouco de conhecimento científico que temos hoje. E tem muitos documentários e programas hoje muito bons que contam a respeito do que da origem do universo pela física, né, de como os elementos se formam, né, por exemplo, as supernovas, né, que, como diz a parte científica, que a matéria nossa é criada através da poeira dessas estrelas, né, é poeira de estrela, né, e assim por diante, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse mundo subatômico que faz parte da nossa vida. E ainda mais agora, com a mecânica quântica, demonstrando através dos experimentos que o observador altera
à realidade, né? Isso até pelos experimentos de fótons, né? Passando por uma fenda aberta, né? Ou então quando tem duas fendas, e aí dependendo de como o observador se está enxergando, passando como partícula ou como onda. E esse experimento revela que nós escolhemos como vai se comportar. Então significa que o nosso pensamento realmente cria a realidade, né? Isso que nós somos inconscientes. Agora você imagina os cristos, engenheiros siderais que governam com a mente de forma consciente toda essa matéria. Né? Essas explosões, essas supernovas todas dirigidas, depois toda essa poeira toda catalogada e dirigida para onde vai, o quanto vai, né? O éter universal sendo escoado pelos buracos negros para ter o tantinho certo, a pressão certa, né? A distância certa, tudo muito bem calculadinho, né? O universo que a gente está vivendo aqui, né? Tudo bem calculado para a gente poder viver com tranquilidade, porque os caras só pensam e acontece. Você falando de fótons ali, fótons é luz, né? Uma palavra mais grosseira, mais simples para todo mundo entender, é luz. Então luz, imagina partícula de luz sólida, né? Coisa que a gente não consegue nem imaginar aqui. E o humano, ele cita em alguns dos nossos livros que a gente fez, principalmente o segundo e o terceiro, sobre lugares feitos de substância luminosa, né? A luz solidificada nesses lugares onde tudo brilha, né? O núcleo ágape, que é uma terra angelical, um planeta, onde tudo é luminoso, tudo é de luz ou com luz, né? E aí, imagina, essas consciências todas amorosas, todo mundo bonito, não tem nada feio, nada imperfeito. E ele, é engraçado que ele citou lá, disse assim, é tudo muito lindo, as pessoas são lindas, são perfeitas, mas eles não têm nenhum traço de sensualidade, não tem nenhum traço imperfeito, é tudo muito bonito, todos têm luz própria, né? Então tudo é feito de luz, tudo é luz materializada, é luz solidificada, né? Então que coisa bonita, né? E que a gente não concebe muito bem. A gente fala, escolhe umas palavras assim mais próximas do que é o real, né? Mas o próximo da gente é tão distante, né? A gente vai usando as palavras que dá para todo mundo entender, né? É o que a gente faz. Mas me lembrou muito desse núcleo ágape ali, na situação do terceiro livro, em uma praça feita de substância luminosa, quando ele foi visitar, acho que Sírios, se eu não me engano, no segundo livro, né? Então me fez lembrar desses lugares, dessa situação da luz ser palpável, né? Mas nesses lugares onde a mente já deixa isso possível, né? Eu queria comentar também, Kerinha, que uma das formas como eu pelo menos tenho um pouco de consciência a respeito dessas formas mentais, pensamento, plasmagem nos ambientes, até pelo minha experiência nos trabalhos de apometria, né, que são os trabalhos da apometria ocorrem com o interesse de querer fazer o quê? Uma desobsessão na pessoa que procura a apometria. E além da desobsessão, existe uma equipe espiritual, uma equipe de encarnado e espiritual que vai até a casa da pessoa para fazer uma limpeza, né, no local e ver como está o campo astral da casa, né? Então, além de trabalhar os irmãos que estão acompanhando a pessoa que está pedindo ajuda espiritual, a gente também vai na casa e faz uma limpeza, leva, digamos, se tem alguma egrégora de espíritos lá dentro atraída pela forma com que a pessoa está vivendo e etc. Também são resgatados, encaminhados, né, nesse momento lá no trabalho de apometria. E aí a gente sempre faz a limpeza do ambiente. E as pessoas, os encarnados que estão lá, né, trabalhando, se projetam, vão até o ambiente, acompanhados dos espíritos da casa, que são trabalhadores. Então tem espíritos linha de frente, né, que chamam de Exus, né, que vão acompanhando junto, e junto com os mentores nossos também. E aí é feito toda a limpeza de como está o ambiente. E aí, geralmente, o que eles falavam para que os médiuns pudessem fazer? Vocês têm, né, na mão espiritual, lá na casa, projetado lá com a imaginação, levado até lá,
você estende as mãos e começa a jogar uma energia para começar a ajudar a limpar a casa. Então vai em todos os cômodos. Vai na cozinha, vai no quarto, entra no quarto, vê como é que tá. Aí tem os objetos para tirar, né? Objetos negativos que estão lá dentro, né? Formas mentais, pensamentos às vezes anímicos, né? Criações mentais, por exemplo, uma aranha gigante. Só que ela não é um espírito de uma aranha, é uma criação mental com vida. Então é uma aranha que se mexe lá dentro. Que se mexe, ataca as pessoas que estão lá dentro, né? Só que ela é uma criação mental, é uma forma mental, pensamento negativo, que foi plasmada através de algum emissor que fez aquilo. E ela ataca, não é um objeto sólido que está ali. Ela não, tem vida própria, só que não é um espírito. Então a gente dissolve isso ali, né? Dissolve, coloca uma energia e vai dissolvendo aquilo ali, né? Então, e com isso eu aprendi muito a respeito de como trabalhar para manter a casa limpa, né? Manter a casa limpa, fazer a limpeza. Então, quando eu vou descansar, a partir do momento que faço a oração com minha filha, eu entro no quarto dela, né? E eu encho minhas mãos de luz branca, né? Saindo pelas palmas da mão e pelas pontas dos dedos, que são a parte onde tem os chakras, né? E aí a luz que eu vejo não é uma luz sólida, é uma luz viva, assim como tem o nosso sol. Então é um sol branco na minha mão. E eu vou passando nas paredes em todo o quarto. Eu começo passando como se estivesse fazendo uma limpeza e descarregando a energia com a intenção minha de limpar o quarto, né? Deixar o quarto espiritualmente arejado, sem nenhum tipo de criação mental negativa, para que se dissolva se houver. Então eu vou passando no quarto, nas paredes, passo no chão, no teto e passo no ar também, né? E isso leva o quê? 5 minutos do meu tempo para poder fazer, né? Me conecto com os espíritos ali, peço ajuda dos mentores, dos guias, dos guardiões que acompanham e ajudam a gente na parte encarnatória, para que possam ajudar eu na energização e na limpeza. Então é um conselho para as pessoas perceberem que podem usar também você ser, né, a pessoa que vai fazer a limpeza. Não precisa, digamos, não há necessidade. É possível para todos. Isso, todos pode podem fazer. fazer. Alguém pode, mas você pode fazer a sua água purificada. Porque geralmente pode as fazer pessoas fazem essa parte de pede para mim para rezar, né? Reza para mim, sabe? Uhum. Mas aí muitas vezes a pessoa ela não tá rezando para si. Ela quer que os outros façam. Então, essa é uma situação que as pessoas não assumem o poder que elas possuem também de poder fazer, né? Então, elas é interessante que as pessoas botem a mão para elas vai ser mais bom ainda. Elas não têm a consciência de que se eu pedir para alguém fazer vai ser bom, mas se eu fizer vai ser melhor. As pessoas não pensam. Isso, Kelly. Até você falou agora da água fluidificada, né? Isso mesmo. Quando eu também tenho esse hábito, então, a limpeza do quarto, né? Faço uma energização no corpo físico da Vivian e no espiritual para que ela esteja com uma envolvida por uma energia luminosa. Isso eu vou usando o quê? A imaginação de que a minha mão está saindo, eu sinto que está saindo e vou projetando no ambiente. Pulsa. A gente sente mesmo no físico. Sente a mão expandir, fica grande, parece que eu tô com uma mão gigante e a energia vai saindo, você sente, você vai criando essa sensibilidade. Quanto mais vai praticando, mais você vai sentindo, né? E percebendo. Sim. Aí, outra situação que além da limpeza antes de dormir, né? Tanto que até o professor Wagner Borges, foi aí que eu realmente comecei a utilizar muito essa técnica assistindo ele, que era dar um passe no quarto. Por isso que eu faço esse passe no quarto da Vivian, da minha filha. Para que ali esteja com uma energia benéfica. Tanto que nos trabalhos de desobsessão, quando a gente encontra um irmão que está nervoso na casa, bravo, a mesma técnica é estender a mão e mandar um passe, tá? O que acontece? Muitas vezes adormece, muitas vezes tem esse critério de adormecer, né? E leva para poder ser tratado quando a equipe espiritual está lá, né? Acredito e sei que quando estou, por exemplo, em casa e sinto
alguma coisa negativa no ambiente, que quem tem uma sensibilidade vai perceber, que vai vir uma irritabilidade, uma ansiedade, uma respiração mais profunda do nada. Você vai sentir. Sim. Quando carrega o ambiente. Eu sinto medo quando o ambiente está sujo. Em algum lugar eu sinto medo, porque assim, eu sou cega, eu não tenho medo escuro, né? Então eu ando pela casa e isso me aconteceu essa semana. Só que essa semana aconteceu numa intensidade, porque eu já estou acostumada a sentir esse medo, né? Às vezes é infrasom, nem sempre é energia negativa, nem sempre são espíritos, mas às vezes é infrasom e às vezes é energia negativa. E aí eu ando pelos lugares e às vezes tem determinadas regiões da casa que me dão medo. Eu sinto um medo, assim. Como se fosse acontecer alguma coisa, ou alguém tá olhando ali e tal. Mas, tudo bem, aí vou lá e tal, faço oração e falo para as pessoas se cuidarem um pouco mais ali. Mas foi essa semana que eu peguei e senti isso de uma forma, porque eu sinto e não recuo, é normal, né? Já tá no meu hábito, dependendo da intensidade. Aí essa semana eu tava cuidando do meu sobrinho, e a gente desceu pro andar de baixo, a gente ficou ali e tal. E eu fui subir, e nisso eu passei. Quando eu fechei a porta da nossa cozinha, atrás da porta me deu um medo bem forte, né? Certo. E aí eu peguei e fui pro andar de cima. E eu me senti tão desconfortável que eu esperei ter uma voz humana, presenças encarnadas ali das pessoas, pra mim ter a coragem de descer outra vez. Então assim, atrás da porta, sabe? Não sei se era um portal, eu não sei o que era. Mas era uma coisa bem, porque eu não tava assim, porque eu vejo e ouço os espíritos, mas naquele momento eu tava normalzinha, eu só senti o medo mesmo. E eu subi e fiquei aqui, assim, né? E aí eu pensei, gente, tem que dar uma limpada nisso dali. Mas foi bem desconfortável, e daí o que acontece? As pessoas não têm noção dessa sensibilidade. Isso. Aí elas, eu tenho crise de pânico. Isso. Ela se rotula, eu tenho crise de pânico, e vai lá e vai pro médico e toma remédio. Eu não sou contra que tomem remédio. Muito pelo contrário, o remédio tá aí para nos ajudar. Quem tem depressão tem que tomar mesmo. Quem tem quem é bipolar, quem já foi diagnosticado tem que tomar o remédio. Mas a gente tem que ver se isso é recorrente, se isso vem da gente, ou é em determinados momentos, em determinados ambientes. Porque eu percebo que comigo não é a todo momento. Eu tive 2 crises de pânico na vida. 2. Só 2. Então assim, eu já sei que isso é dependendo da energia da casa, dependendo de como as pessoas se conduzem no ambiente, ou dependendo do lugar que eu vou, eu digo, opa, né? E a gente tem que conhecer bem o nosso corpo, a energia do ambiente. Então quando a gente sente esse medo, é muitas vezes sinal de que tem que fazer a limpeza energética. Perfeito. Muitas vezes. E às vezes tem que fazer várias limpezas, porque a terapia é uma limpeza emocional, né? Tem gente que tem preconceito contra a terapia, né? Ainda existem pessoas que acham que terapia é coisa de louco, a gente está na Terra. Eu acredito que todo mundo precisaria, todas as pessoas mesmo, né? Porque a gente está na Terra, e às vezes a gente está com um assunto na vida travado, por causa de uma questão que aconteceu lá na infância. Às vezes a pessoa tá bem em tudo, mas na hora de falar em público, não vai. Tá bem, tá ganhando dinheiro, o casamento tá bem, não sei mais, precisa falar em público num determinado ambiente. Quando a pessoa não depende disso, tudo bem, mas vamos supor que é um empresário, uma pessoa que às vezes precisa falar com os empregados, aí a pessoa tá bem, tá tudo fluindo, porque ela tá convivendo, o ambiente dela é legal, ela tem caráter e tudo mais, mas chega na hora de falar em público, ela trava. Às vezes foi lá na infância dela, então assim, todo mundo precisa de terapia. Não é coisa de doido, é uma faxina emocional. Aí faz a faxina física e faz a faxina espiritual, né? Resolve bastante, né? Então pânico pode ser realmente a crise de pânico, pode ser uma sujeira energética, pode ser um espírito, pode ser lombriga também, que causa pânico e até convulsão. Então aí, tomar remedinho. Aconteceu isso uma vez comigo, deu uma crise, das 2 que deram. Uma eu falei, Sananda, me ajuda. Ele falou, toma remédio, é vermes. Era isso. E eu achando que era obsessor. Então assim, não deixava de ser, né? Tava ali. Mas enfim, né? Então a gente tem que se conhecer, né? Conhecer todas as possibilidades e fazer todas as faxinas aí, né? Pra poder se defender, pra poder se cuidar. Que hora que é agora, meu amigo?
10h50, Kelinha, 10 para as 11 Que agora. delícia, né? Eu lembro que a gente fazia só 1 horinha ali, a gente que começou 9 e pouco, né? Tá mais estendido, a gente tá conversando mais, tá tendo mais mensagens, a gente vai ter live ao vivo, né? Em alguns sábados a gente vai avisar, a gente vai deixar uma mensagem, né? Durante a semana, tal dia vai ter live, esteja presente, tal horário, né? Quando a gente tiver livros físicos, a gente pretende sortear, né? Não vamos dizer que a gente vai fazer isso sempre, mas de repente o canal cresceu, de repente, né, aconteceu alguma coisa que a gente não ficou muito feliz, a gente vai fazer isso, vamos ficar mais em contato com vocês. Tá chegando bastante inscritos, bastante gente nova. A gente não fica pedindo like, a gente não fica pedindo, comenta, compartilha, não sei o que lá, mas é legal. É legal, a gente não é de ficar pedindo sempre, mas é bacana porque agora a gente vai estar mais ativo. E olha o que é interessante, a questão da lei da escassez. A gente trabalhava quinta e sábado. Isso. E fazia só uma coisa por semana ali. Só uma mensagem por semana, só, né, um bate-papo por mês. E aí, eu tô ajudando a cuidar dos meus sobrinhos, tem a minha tia aqui também. E a gente conversou e falamos assim, olha, não vai dar mais na quinta. A gente vai fazer só no sábado. Aí tanto eu quanto a Alisson ficamos preocupados, né? Porque a espiritualidade veio com isso. A gente pensou assim, nossa, mas daí que não vai dar mesmo, a gente trabalha 2 vezes. E não dá, não é? A gente fica sem conteúdo, a gente vai trabalhar só no sábado, não vai dar. Pra mim poder ter tempo aqui pra família, porque pra espiritualidade que trabalha com a gente, família é prioridade. Quando o nenezinho, agora o segundo nenê do Alisson nasceu, eles falaram, vamos parar com tudo, cuida da sua família, né? Então eles têm, para eles a família é prioridade, que a gente trabalha com os amigos superiores, né? Então eles não ficam tirando a gente da nossa família, muito pelo contrário, eles empurram. Vai, cuida da família, cuida da família. Aliás, isso é um alerta, se você trabalha com a espiritualidade e você cada vez tem menos tempo pra família, deixa a família sempre em segundo lugar, tem que ficar de olho nessa espiritualidade aí, hein? Tem que ficar de olho, porque eles prezam pela família. Você vai dizer, porque eu trabalho com fulano, com ciclano e não tenho mais tempo pra família, não faço mais nada, porque o importante é trabalhar. Cuidado, hein? Cuidado, eles não são assim não, hein? Isso é uma coisa que a gente, né, adverte muito, né, que eles sempre... E daí, voltando à situação do sábado, a gente começou a trabalhar só no sábado. E aí eles começaram a trazer uma fila de mensagens, agora tem quase todo dia. A gente soltava mensagem só quinta. Agora a gente trabalha 1 dia por semana e a gente trabalha mais. Antes a gente trabalhava 2 dias por semana, trabalhava menos, né? Então como que isso é possível? A matemática dos espíritos é multiplicar e dividir, dividir e multiplicar. Não tem subtração, né? Trabalhar com eles é muito bom, né? Só divide e multiplica só. É as 2 operações que tem, né? Então é muito bom. É muito bom mesmo, uma benção. Verdade. Kelinha, para encerrar, eu queria deixar aqui, sempre eu gosto muito dessa parte da primeira carta de Cristo, que mostra na página 2 já, 3 situações para que as pessoas compreendam bem. E se compreendido bem isso aqui, porque eu fico lendo, cada vez eu recordo disso aqui, para tentar trazer para mim. Então, é um exercício que não significa que você leu, já está incorporado na sua vida. Não. É uma necessidade de que você fique repetindo aquilo, repetindo para que vá trazendo para si e vá expandindo. Então, é necessário que a gente vá compreendendo, trazendo para si. E ele diz o que é. 3 coisas. 1. A sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então, isso aqui é gigantesco, tá? Para que a gente compreenda que a nossa consciência é o que atrai para a nossa vida as experiências que estamos tendo, sejam boas ou ruins, o bem ou o mal. A segunda situação que ele diz: no seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual.
Quem trabalha com, por exemplo, como disse, né, apometria, compreende bem como realmente, quando o irmão que já conhece o nosso espírito de outras vidas, né, é trazido para lá e conta como era o comportamento nosso de outras vidas, a gente compreende muito bem porque a gente é assim hoje, ou então traz traços dessas situações. Agora que era do passado. você me fez lembrar de uma experiência que você me contou quando vocês estavam no começo do trabalho de vocês ainda, que tinha essas apometrias e tal, e aí teve uma pessoa que pediu ajuda para um determinado problema, e aí apareceu que essa pessoa era um faraó e tudo, e ele tinha um determinado artefato. Isso. E vários relatos assim, tinha uma pessoa que tinha um determinado, também uma pessoa era bruxa, tinha uma vassoura, determinadas coisas. E essas pessoas procuram o centro, querem a ajuda para um problema atual, aí eles, na hora da apometria, eles descobrem que eles têm essas coisas, e daí você pede para entregar, eles não querem. Não, é meu, entrega com dificuldade, aquilo é a fonte do problema. Ele nem sabia que ele tinha aquilo. Aí na hora da sessão ele descobre que tem e não quer entregar. Exatamente, Carinha. Quantas vezes já aconteceu de pessoas realmente entrarem em choro convulsivo pra não soltar. E a gente falar o seguinte: olha, isso aqui está atrapalhando sua vida atual, né? Você está trajado, por exemplo, com uma roupa, isso aqui não está fazendo bem, está afetando sua vida atual, né? Então a gente tem uma chama violeta, a gente coloca uma fogueira violeta plasmada, né, no espiritual. E aí fala: eu peço que você desfaça isso, jogue aqui a sua roupa, né? A gente não tem possibilidade, porque se a gente tirar, você vai colocar de novo. Isso, né? Você tem que se desfazer. Isso aí. Mentalmente ela vai, se a gente tirar a roupa, mentalmente ela se vê com aquela roupa, ela se incorpora naquilo. Então no astral ela vai plasmar outra roupa de novo, por exemplo. Sim, né? Ela tem que se liberar daquilo. Tem que ser, na cabeça dela, estou me desfazendo, eu entrego, chega pra mim, entendeu? Então faz parte dela. E no subconsciente dessas pessoas, quando você pede, elas não querem deixar, né? E muitas pessoas já chegaram ao ponto de que a gente insistiu, falou que não era bom, mas a gente não pôde fazer nada, porque a pessoa não queria mudar, não queria entregar, né? Não queria se desfazer do que estava fazendo. E aí a gente não tem o que fazer. Por mais que a gente alerte a pessoa que aquilo não vai fazer bem, não tem o que fazer. Então aqui é muito interessante para que a gente perceba que a gente tem traumas e emoções para a gente superar, né? Para que a gente esteja atento, inclusive que afeta a nossa consciência atual, que são de outras vidas, né? Terceira situação, que é muito interessante também: a sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis de universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Então eu posso fazer minha oração, ter meu costume de fazer minha oração à noite, né, ou durante o dia, o horário que for específico, né, de cada um. Mas se eu não mudar a minha consciência, o meu coração, para as leis de Deus, digamos assim, de amor universal, que Deus ama a todos, não estar em consonância com esse amor, em pouco proveito, porque vai voltar as mesmas situações que fizeram eu orar pedindo algum benefício diante de algum problema, vão retornar. Sim, e não adianta nada mudando meu comportamento. Eu quero bênção, não adianta nada. Será que eu não sou racista? Será que eu não sou avarento? Será que eu não sou briguento? Será que eu não sou uma pessoa fofoqueira? Será que eu não sou uma pessoa preguiçosa? Então tudo a gente tem que avaliar, né? A oração é muito boa, só que se a pessoa não mudar a atitude mental e comportamental, não vai resolver muito não. Perfeito. Até recebemos uma mensagem, né, Kelinha, essa semana ali. Foi, a gente recebeu aliás, essa história é muito bonita, porque assim, a gente tem um outro trabalho
né? Porque eu trabalho com o Alisson, ele tem outro trabalho lá no Alvorada e eu tenho outro trabalho lá com a galera do Francisco de Assis. E a gente trabalha junto aqui. Então a gente trabalha em 3 situações diferentes, 2 a gente está separado e uma a gente se une aqui pela rede social, né? E aí, essa irmã, ela era uma maga das trevas, né? Ela se denominava Rosa Negra. E aí ela passou por uma série de coisas. Na época dela, a magia virou moda, né? Ela era da Idade Média e ela fazia muita coisa feia, porque desde sempre, quando ela era desde criança até sempre, né? Ela foi abusada, né? Pelo pai e por outras pessoas. E aí ela agarrou um ódio, assim, pelos homens. Ela fazia magia contra os homens durante a encarnação dela na Idade Média e depois, né? E ela foi se seguindo assim até os dias de hoje. Aí, lá na nossa sessão de entrevista, que não é doutrinação, não é pra gente falar o que eles têm que fazer. É uma sessão de desabafo, como Kardec fazia, entrevistava os espíritos. Isso, a gente faz esse trabalho lá. Eles vão, a gente entrevista como que é, o que gosta de fazer, só pra pessoa ter um lugar pra falar. E aí um dos mentores nosso, o Detro, levou ela lá. E ela ficou braba a princípio. Não, porque me capturaram. Ele falou, não, ninguém te capturou. Você vai desabafar aqui, conversar quem é você e você vai embora. A gente vai deixar você ir. E ela ficou lá, duvido, né? E aí ela conversou, ela falou o que ela tinha pra falar. Foi embora. Deixaram realmente ela ir. Aí ela entrou em conflito com outra legião de magos negros lá e tal, né? Acabaram com a turma dela lá. E ela voltou lá pra pedir ajuda. E foi acolhida, né? Ela disse, peraí, né? Os caras me ouviram, me deixaram embora e ainda me acolheram. E aí ficou convivendo ali. Eu disse, olha, eu quero viver com vocês, eu quero ser legal. E daí ela voltou e falou lá pra gente, olha, agora eu quero ajudar. Eu quero ajudar vocês. Ela até conversou comigo e disse assim, olha, se vocês precisarem de ajuda, precisar desmanchar, fazer alguma coisa, eu tô aqui. Então assim, né? Tô morando com vocês aqui agora. E aí ela deixou essa mensagem sobre a autodefesa espiritual, né, que a gente tem que cuidar muito. Não adianta, você pode fazer N coisas, mas como que tá a tua família? A família tá desestruturada? Tem gente viciada? Tem gente separada ou gente brigando? Né? Às vezes é preciso separar, mas tem que ser separação pacífica, né, que às vezes não dá para conviver mesmo. Mas como que tá sendo essa separação? É caótica, um falando mal do outro e não sei o que e tal, né? Tem que ver um monte de coisas. Porque se tiverem todas essas situações de briga, de fofoca, pessoas, né, que estão ali fazendo um monte de coisa errada, mentindo, ou tem traição na família, uma série de coisas que estão ali, vai ter muita obsessão e coisas feias mesmo. E depois que eu escutei a mensagem dela, eu estava avaliando. Os filmes de terror, eu não costumo ver muitos, mas às vezes a gente vê. E quando é sobrenatural tem um padrão. Eles exageram muito, claro, fazem mais do que é, mas uma coisa é verdade. Todas as famílias são desestruturadas e tem sempre um médium ali que não está sendo bem cuidado. Naturalmente crianças. Geralmente. Uma criança sensível que está vivendo num lugar problemático, ou várias crianças, enfim, e o casal briga e não sei o que, e mesmo quando é de assassinato, coisa assim, então a gente pode ver que tem esse padrão. E isso é baseado em fatos reais mesmo. É assim mesmo. Você pode ver que não tem obsessão séria, onde tudo quebra, onde tudo, essas coisas mais grosseiras assim, que tudo some. Pode ir na casa pra você ver, você não aguenta meia hora. Não aguenta meia hora de tanta briga, de tanta coisa. Isso quando não tem sujeira envolvida. Tinha uma pessoa que pediu ajuda pra mim, que ela tava com dor nas pernas. Cheguei, a casa, nossa, vários problemas, desrespeito, né? A casa pintada, uma tinta escura por dentro, a casa vivia fechada, todo mundo, sabe, com medo. Falei, não, muita coisa precisa mudar aqui. Ah, e não é simpatia, não é macumba, não é nada que tem que se fazer. É comportamento mesmo. Você não pode falar com você desse jeito, essa cor aqui tem que mudar, a janela tem que ser aberta, a casa tem que ser limpa, né? Uma série de comportamentos simples que eles resolveram me ouvir, com a graça de Deus. Ela curou, né, com os problemas de dor nos ossos. Entrou dinheiro, eles compraram um carrinho, enfim. Tudo melhorou só por medidas de comportamento. Só foi feita uma boa faxina na casa, todo mundo começou a se tratar melhor e fizeram uma pintura de lilás que eu tinha sugerido.
né? Na casa ali, um roxinho claro. Né? Resolveu o problema. Então, pra gente ter uma ideia que tem um padrão. E aí a Caterina, né? Que depois ela falou, não me chame mais de rosa negra, eu não quero mais esse nome. Por isso que ela escolheu ali a imagem das rosas brancas. Significa essa mudança dela. Né? Então, todas as imagens ali a gente não escolhe nada. Eles vêm, eles dão uma mensagem, eles dão a apresentação do canal, eles escolhem as imagens, tem motivo. Ou era coisa que eles trabalhavam, ou que eles mais gostam, ou é uma coisa que vai conversar com o nosso inconsciente, né? Tudo eles falam e a gente vai obedecendo, a gente vai confiando. Claro, nos espíritos que a gente já conhece, que a gente vê que tem amor, que tem, né? Ela é recente, mas ela veio com muito amor, ela veio com muita confiança. Ela, ai, meus queridos, ela veio assim muito, muito amorosa mesmo, transmitindo esse amor assim, ó, que dá pra sentir o amor. Dá pra sentir a mudança. A raiva se transformou em amor, porque a primeira vez que ela veio lá, na nossa sessão lá, era ódio puro. Né? E aí isso foi transmutando e virou um amor assim muito profundo. Porque esses caras, eles vão lá no fundo da escuridão, mas quando vem pra luz também, são melhor do que a gente. Por quê? Porque daí são sinceros naquilo ali, dedicados e, não, vou fazer o certo e tem que fazer o certo e pronto. Porque essa dedicação eles já faziam no lado negativo. Né? Então quando vem com toda a força, como aconteceu no caso do apóstolo Paulo, né? Que ele era o Saulo de Tarso e perseguia os cristãos e era enérgico. Quando ele virou cristão, né? Ele lutou pelo cristianismo com a mesma energia. E geralmente quando esses magos negros eles se convertem à luz, trabalham com a mesma energia para o bem. Então assim, a gente não despreza, a gente trata eles com muito carinho. E não pensem que nas apometrias, por ser preso ali na pirâmide, são tratados de qualquer jeito. O centro que trata assim, desconfiem. Eu estou dando várias advertências aqui. Que fala com eles de qualquer jeito, sem educação. Desconfiem. Tá? São muito bem tratados e essas pirâmides azuladas e tudo que fecham eles ali é uma proteção. Por quê? Porque eles criam em volta de si muitos campos de força, muitas parafernálias. E tudo isso é tirado. E quando é tirado, eles ficam muito fraquinhos. E a forma humana deles pode degradar muito rápido. Então eles usam aquilo ali, tanto para eles não atacar os outros, quanto para não enfraquecer de vez. É uma medida de carinho, de proteção. De contenção também, mas é de muito amor. Então para ninguém pensar que porque tá presinho ali, tá sendo maltratado e enjaulado, não é assim. Né? É um cuidado, é como se fosse uma atadura no machucado ali, porque é tanta parafernália que usa, depois que tira tudo aquilo, como se fosse alguém com uma roupa de astronauta ali, mas quando tira aquilo tem ligações nos chakras e tudo e deixa eles muito fraquinhos. Né? Tem um caso num dos livros do Mano, no último, que tinha uma, que ela mantinha um holograma assim, dela bonita, mas ela já estava degradada. E quando aquilo é tirado dela, o mecanismo mental que ela criou, ela apaga. Ela simplesmente desmaia. Está muito fraquinha. Né? Então isso é tirado mais tarde até. Primeiro é tirado outras coisas, daí é colocado na pirâmide, depois ela é levada para um internato específico, né, um lugar todo protegido, e depois é tirado isso dela. Né, depois ela é curada, enfim, tem todo um processo super humanizado. Né? Então quando a gente pensa aqui que os nossos presos, o Alisson sabe, né, Alisson, você tem essa tua profissão, e às vezes a gente fala, lá eles estão melhor que a gente, porque estão ganhando, a gente sabe que não é verdade. Nossa. Né? A gente sabe as privações, a gente, as pessoas que, muitas falam sem conhecimento de causa, né? Teve uma vez que faltou até água, né? Você falou numa situação, Sim. Água, o essencial, e daí a gente fala, não, porque bandido bom é bandido morto, as pessoas falam um monte de coisa arada, e na verdade assim, não tem nenhuma comparação, né, com como esses magos negros são tratados nas nossas penitenciárias físicas aqui, né? Não tem esse tratamento de amor. Claro, tem recurso para chegar até neles. Tem recurso. Assim como tem recurso nas escolas, tem recurso, o governo manda recurso. Mas, nesses casos, muitas pessoas se veem no direito de dizer, porque erraram, o recurso não vai chegar. Imagina, tem gente que desvia até de creche, né, comida de criança. Então assim, a gente sabe que essas coisas existem, isso é muito, e isso no mundo espiritual não existe. Tá? Eles são tratados com muito amor, com muito carinho. Tem a leitura, tem esporte, tem tudo que eles precisam. Tem o cuidado médico, porque muitos desses caras eles fazem tanto mal que estão deformados, tá? Muitas vezes. Então é muito bem cuidado, é muito bem tratado.
às vezes precisa ser enérgico. Olha, você não vai fazer tal coisa. Precisa dessa contenção, claro, mas sempre com muito amor. Nunca tirar o amor do processo, para que a gente possa trazer isso aqui para nossa realidade, né? Fica a dica aí. E a gente que não... Eu, por exemplo, que não tenho contato com essa realidade, né, tanto quanto o Alisson, como que eu posso ajudar? Não ficar criando egrégora negativa para encomendar isso para eles. Isso. Se eu não tenho nada de bom para falar deles, eu não falo nada, né? Eu deixo quieto, né, para não ficar pelo menos direcionando para esses lugares que já são densos, né, mais energia negativa, né, que a gente possa pelo menos ou mandar luz ou não mandar nada, até que a gente possa estar pronto para mandar uma luz, né? É isso mesmo. Kelly, com certeza. Então, para nossa conclusão, nosso bate-papo hoje foi muito interessante e acredito que a conclusão é para que as pessoas tenham maior responsabilidade sobre suas imaginações, porque elas não são imateriais como muitos pensam, estão influenciando a vida tanto de si mesmas quanto dos outros. Então, para que a gente possa criar uma realidade amorosa, gentil, carinhosa, um mundo melhor, começando a criar um mundo melhor dentro de nós, para que a gente possa ver esse mundo fora. Então, é um convite para que todos nós possamos melhorar a qualidade e o refinamento dos nossos pensamentos, imaginações, sentimentos destilados, porque nós estamos criando esta realidade. E isso é o nosso tema, a imaginação, as outras dimensões e a metafísica envolvida. Tudo isso conclui-se para que a gente possa se reformar e ter realmente maior responsabilidade e refinamento sobre o que a gente pensa. Eu solicito a consciência divina que abençoe cada pessoa que está ouvindo e que tenha podido reter algo de bom. Eu e a Kelinha não somos mestres, somos aprendizes, estudantes espirituais, que estamos melhorando e pedindo a Deus para que nos ajude nesta caminhada de evolução. Também desejamos o bem de todo o globo planetário que nos serve de casa e morada neste momento da nossa existência. E usando o poder da imaginação, vemos os nossos oceanos curados, os animais pacíficos, a natureza calma e tranquila, o planeta respirando e união com os seres humanos. O fim dos conflitos, as pessoas vivendo em paz umas com as outras, usando seus dons e talentos a serviço de Deus, aumentando a qualidade de vida dos demais, possibilitando com que a vida na Terra seja uma vida divina, um paraíso para os encarnados e desencarnados. Seja feita a tua vontade, Senhor, e sejamos instrumento dela, com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja, que delícia, né? Que delícia, ele vai falando, eu vou imaginando. Isso. E que a gente possa realmente sair daqui com responsabilidade mental, né? A gente já tem tanta responsabilidade aí que a gente tem que aprender, a financeira, responsabilidade ecológica, né? E que a gente possa ter também essa responsabilidade emocional e mental. Esse é o nosso desejo. Tchau para vocês, fiquem bem. Tchau.